Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Calvé, sou auditor do TCU e vou dar continuidade ao que nós tratamos no último vídeo, responsabilização na visão do TCU. Então, rememorando um pouco, falamos sobre o quê? A necessidade de se avaliar exigibilidade, conduta diversa. Conduta diversa. Era exigível uma conduta diversa do gestor naquelas circunstâncias. Esse aspecto é ponderado na avaliação de responsabilização no tribunal. Naquela circunstância daquela contratação, nesse tempo de pandemia inclusive, isso vai ser muito ponderado. Isso tem que ser avaliado se era exigível uma conduta diversa daquela que foi adotada por gestor, ou se as circunstâncias justificavam aquela postura dele. Primeiro ponto para avaliar a responsabilização e envolve o aspecto da culpabilidade isso aqui. Primeiro ponto, né? O outro aspecto que é trabalhado também na responsabilização segundo o TCU, como a gente trabalha lá, conforme a decisão normativa 155/2016 do TCU. Está lá, essas informações estão lá disponíveis para vocês. Como o tribunal avalia a responsabilização no âmbito das suas tomadas de contas especiais. Então, exigibilidade de conduta diversa. O segundo aspecto é o nexo causal. Nexo causal. Lembra que nós conversamos? Que é a avaliação da relação entre a conduta e o resultado irregularidade. Irregularidade. Avalia-se se há uma relação entre a conduta do gestor ou da empresa, que pode ser alcançada também, se ela tiver relação com o dano que foi causado para a administração pública, ou o terceiro que tenha contribuído também. A empresa pode ser alcançada também por conta de fraudes e licitação. Então, essa relação de avaliação de nexos de causalidade também avança por essa seara de responsabilização. Então, a relação entre a conduta daquela pessoa envolvida, física ou jurídica, e o resultado irregularidade apurado. E também se avalia o quê? Se nessa relação entre a conduta e a irregularidade, se essa conduta foi decisiva e necessária. Avalie se a conduta foi decisiva e necessária. E como se avalia isso? Retirando-se a conduta daquela situação apurada, continua grave o suficiente a irregularidade? Dessa forma que é feito, e trouxemos inclusive um exemplo em relação a isso. Vamos dar outro exemplo agora envolvendo a contratação de prestação de serviços de fornecimento de refeições para hospitais de emergência. Aconteceu numa capital do país. E o que aconteceu lá? Houve a responsabilização da secretária municipal de saúde. Lá havia o quê? Lá havia uma série de erros, que é outro ponto avaliável também, quando se vê a questão da responsabilização. Se foi cometido erro grosseiro ou dolo. Erro grosseiro envolvendo a negligência, imprudência ou imperícia, e o dolo envolvendo a intenção do gestor de praticar aquele ato que nem sempre é possível se avaliar no âmbito dos tribunais de contas por conta de não se ter acesso a outras provas como se tem na esfera criminal. Mas isso tem mudado muito e o tribunal está avançando, o Tribunal de Contas da União está avançando muito no acesso a essas provas por meio de compartilhamento junto às demais instâncias da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e também do próprio Poder Judiciário, compartilhando essas informações para os tribunais de contas, e o Tribunal de Contas da União tem se valido muito disso, por exemplo, no caso da Lava Jato. Então, essa avaliação do dolo tem sido feita de forma muito forte pelo Tribunal de Contas da União. Então, o erro grosseiro, nesse caso concreto que eu falei do hospital, fornecimento de refeições, foi verificado que eram 2 hospitais de emergência. O projeto básico de um era igual ao projeto básico do outro. O outro erro cometido, foi realizado um pregão presencial. Pregão presencial, numa capital, pessoal. Presencial, numa capital. 2 erros graves que geraram o quê? No segundo momento se constatou que as empresas envolvidas tinham uma relação societária entre elas. E responsabilizou-se, portanto, por conta desses erros, lembra que eu comentei? Erros repetidos, erros que são, no conjunto, também torna-se grave a ocorrência de um erro grosseiro caracterizado. Nesse caso, 2 hospitais diferentes com o mesmo projeto básico. Ah, mas a Secretaria Municipal de Saúde não deveria saber disso. Mas já tem uma outra irregularidade grave, que é o pregão presencial, realizado numa capital. Já não é adequado isso à época dos fatos. Atualmente, mais ainda por causa do decreto 10.024, que tornou obrigatória a aplicação de pregão eletrônico
também já era previsto nessa época preferencialmente, agora obrigatório, envolvendo recursos públicos federais em transferências voluntárias. Nesse caso, como era uma transferência legal para a área da saúde, poderia não se realizar o pregão eletrônico, mas o pregão eletrônico é preferencialmente utilizável nas contratações para a administração pública federal, obrigatório por conta do decreto 10.024, e também por conta de transferências voluntárias, também o pregão eletrônico hoje é obrigatório, salvo se houver justificativa para sua não utilização. Tá bom, pessoal? Então, por conta dessas duas irregularidades, projeto básico igual no Hospital 1 e no Hospital 2, pregão presencial ao invés de pregão eletrônico, sem justificativa, porque mesmo na época dessa contratação, que não era na vigência do decreto 10.024, o pregão eletrônico é preferencialmente utilizado, salvo justificativa ao contrário, certo? Então, na época da contratação, era esse o regime jurídico vigente. Por conta dessas irregularidades, verificou-se que houve um direcionamento para as empresas que tinham essa participação societária, verificou-se posteriormente isso também nessa contratação, e por conta disso houve a responsabilização por erro grosseiro. Não se constatou aí o dolo da gestora, mas o erro grosseiro pelas falhas no conjunto, gravosos apurados, que era razoável se ponderar. Numa capital, pregão presencial, não tem condições de fazer um pregão eletrônico numa capital, então por isso caracterizou o erro grosseiro. Um outro caso concreto que a gente pode mencionar também é a questão que eu comentei, quando se verificam repetidos erros cometidos pelo gestor em relação a uma contratação. Então, o que aconteceu numa contratação específica? Havia no processo, a contratação de um presídio, tá? Havia no processo pareceres técnicos apontando para um problema estrutural. Ah, mas o gestor não é engenheiro. Pois é, mas pareceres técnicos apontavam que a solução adotada não era a solução mais adequada para aquele tipo de empreendimento. Mesmo assim, foi feita aquela contratação para aquele formato de empreendimento, e o que aconteceu? O empreendimento não conseguiu ser completado, porque havia problemas de solo no local, não conseguiu ser completado, se fez uma nova licitação, e isso fez o empreendimento não ser concluído e está atrasado por mais de 8 anos a sua conclusão. Então, por conta desse erro grosseiro, ou seja, havia pareceres nos autos apontando que aquela metodologia de construção não era adequada, mesmo assim o gestor fez a contratação. Tá? Lembrando, mesmo com pareceres técnicos, cabe ao gestor a tomada de decisão final, aquele que vai fazer a homologação do certame, que vai fazer aquele pagamento específico, se cobrir de cautelas para poder evitar que o erro grosseiro se caracterize, como a gente já mencionou nos vídeos passados. Tá bom, pessoal? Então agora, avançando, vamos falar sobre mais 2 pontos hoje para finalizar essa questão de discussões envolvendo a responsabilidade no âmbito do TCU. A primeira delas é a discussão que saiu atualmente com relação à prescrição no âmbito das punições do Tribunal de Contas da União. É o RE 636866, corrigindo, 636886, AL, do STF. RE 636886, AL do STF. O que tratou lá? Tratou da prescrição das ações de ressarcimento, tendo como base títulos gerados pelos tribunais de contas, nesse caso específico do Tribunal de Contas da União. Deixando claro, o entendimento vigente hoje no TCU continua sendo de qual? Do Acórdão 1441/2016, plenário, que lá fala o quê? O prazo é de quê? É de 10 anos contados a partir do fato gerador. Artigo 205 do Código Civil, é o que se utiliza no âmbito do Tribunal de Contas da União. Inclusive saiu já uma discussão, já no acordo mais recente, acordo 5.436/2020, primeira Câmara. É um acordo recente, é uma matéria que está sendo ainda debatida, que trouxe justamente isso. Apesar do que foi trazido, nesse recurso extraordinário, nesse RE 636886 AL STF, foi trazido o quê? Que a prescrição em relação à ação de ressarcimento. Não ficou claro se envolveria a constituição do título. E também outras discussões ficaram pendentes. Nesse acordo do TCU mencionou sobre isso. Como, por exemplo, a contagem do prazo é a partir do fato gerador ou do conhecimento do fato pelo tribunal? É um primeiro ponto. Um outro aspecto, quais são as causas de interrupção desse prazo de prescrição? Então, não está definido ainda a saída, então o tribunal continua utilizando
esse conceito de prescrição para fins de pretensão punitiva e permanece vigente a imprescritibilidade das ações para se buscar o ressarcimento erário. Então continua imprescritível a busca pelo tribunal pelo ressarcimento erário, independente da data do fato gerador. Tá bom, pessoal? Então fica aí a nossa dica de hoje e a gente fica aí para o próximo vídeo com novos temas em breve para poder partilhar com vocês. Vamos tentar avançar em temas mais práticos ainda e espero vocês nos próximos encontros. Grande abraço. Então, pessoal, terminado esse vídeo, eu achei melhor voltar aqui para corrigir o erro que nós cometemos, né? Não pode deixar uma informação errada para vocês aí, tendo cometido uma falha com relação a um ponto passado especificamente. O acordo, por último, que eu comentei, é o acordo 5.236/2020, primeira Câmara do TCU. Esse que trata dessa discussão com relação à prescrição que eu trouxe para vocês envolvendo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, feita a errata aí, nossas desculpas, mas até a próxima, eu espero vocês. Grande abraço!